Dicas para rodar a retrospectiva da sprint. Fala, meus queridos, Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela Agile School. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, já sabe, né? Vai deixando o seu like, vai se inscrevendo, dessa forma você ensina para o algoritmo que esse conteúdo é importante para você e para pessoas semelhantes a ti. E assim, eu te ajudo aqui com conteúdo de qualidade, você me ajuda também a divulgar esse material. Se quiser também maiores informações sobre os nossos produtos ou serviços, agileschool.com.br para as pessoas no Brasil, agileschool.eu para as pessoas aqui em Portugal. Vamos lá, pessoal. Vamos falar hoje sobre retrospectiva. Então, o que você, como um agilista aqui, precisa saber para uma retrospectiva efetiva? E aqui eu não vou me ater muito àquelas técnicas de facilitação, não, para que, né, do formato, né, de Speedboat, Starfish, Happiness Radar, coisas assim que você só dá um Google, né, em técnicas de retrospectiva ágil, você vai encontrar livros, sites e tudo mais que fala sobre esse assunto, então não vou me ater a esse tipo de conteúdo, mas sim boas práticas, né, vamos dizer assim, aquele arquétipo geral de uma retrospectiva, coisas que não podem faltar e dicas de uma maneira geral aqui para que você tenha uma retrospectiva mais efetiva, ok? Você, principalmente no papel de um facilitador, de um agilista, de uma pessoa que está liderando esse momento essencial na vida de um time ágil. Beleza? Vamos lá, então. Eu vou separar isso, então, em 3 itens, se a gente pode assim colocar. O primeiro é o formato da retrospectiva. O segundo são os temas que vão aparecer dentro de uma retrospectiva. E depois, dicas de comportamento, principalmente. Assim. Essa parte é uma parte mais subjetiva e mais profunda do seu papel ali como um facilitador para esse evento. Então, vamos lá, então. Primeira coisa, o formato da retrospectiva, gente, como eu disse, ele pode ter várias técnicas diferentes ali, né, de coisas até lúdicas, tem, né, facilitador, tem agilista que gosta de variar, eu gostava muito, né, quando eu rodava retrospectivas frequentes com a minha equipe, eu nunca repetia, vamos dizer assim, dificilmente eu repetia esse formato da retrospectiva, a técnica que eu utilizava, e o time gostava muito, né, as pessoas davam bons feedbacks com relação a isso. Então você pode, como eu disse, pesquisar na internet, buscar o formato que você quiser, mas se atenha a 3 etapas que devem conter esse teu formato, tá? 3 tipos de informação que devem ser levantadas, seja qual for o formato que você escolher aqui e desejar. Primeira coisa, gente, é você falar sobre aquilo que foi bom. A gente sabe que a retrospectiva, ela é sim focada, é um momento de melhoria contínua, então vai ser focado nos aprendizados, nas coisas que não deram certo. Porém, você deve ter um momento, deve ter um período para falar sobre as coisas que foram boas. O que eu estou querendo dizer aqui? É você dar oportunidade ao time para que o time levante questões que foram proveitosas, que foram positivas dentro dessa sprint. Então, acontecimentos que nós queremos reconhecer aqui. Por que isso é importante, gente? Em primeiro lugar, porque isso vai ser uma oportunidade para o próprio time se reconhecer, reconhecer as coisas importantes e as pessoas que tiveram uma atuação diferenciada dentro dessa sprint. Isso é super importante para as conexões, isso é super importante para o espírito de equipe, isso também tem ali um certo reforço positivo com relação a nós termos uma ação colaborativa, a nós termos uma ação que realmente seja fora do comum ali, ou que seja um diferencial para o resultado da equipe. Então, quando uma pessoa recebe um parabéns ali ou um obrigado numa retrospectiva, com certeza essa pessoa está recebendo algo ali que talvez os motivadores extrínsecos, as remunerações, os bônus, nada disso pode reconhecer uma pessoa quanto a esse tipo de atitude por parte do seu time. Então, ter esse momento inicial que nós podemos falar sobre aquilo que foi bom, ele é positivo. Também com relação a qualquer outro tipo de elemento, né? Nós reconhecermos que uma alteração que nós fizemos no nosso processo, isso foi positivo, isso deu certo, ou uma ferramenta que nós estávamos utilizando ali, isso também foi super proveitoso. Tudo isso vai ser interessante para a gente reconhecer isso e para que a gente permaneça também, perpetue esse tipo de ação e atuação nas próximas sprints, beleza? A outra questão também é nós termos um momento positivo também da gente, porque depois nós na sequência falaremos sobre coisas que não deram certo, parece que a nossa vida é toda, né, muito pesada e negativa, parece que nada deu certo dentro de uma sprint, não é verdade. Então a gente ter o reconhecimento sobre coisas positivas também nos ajuda a trazer esse equilíbrio, né? Sabemos que
realmente nós também fizemos coisas muito boas e que deram resultado nessa sprint, ok? Então, primeira coisa, primeira etapa ali da retrospectiva é ter o reconhecimento daquilo que foi bom. Tá curtindo esse conteúdo? Então eu quero te fazer um convite. Nos próximos dias nós vamos ter o treinamento PSM, um treinamento oficial da Scrum.org. Você está começando agora como Scrum Master ou está pensando em se tornar um Scrum Master, esse é o treinamento certo para você compreender as bases do Framework Scrum e principalmente do papel do Scrum Master de valor. Esse mesmo curso ele te dá a chance de prestar a prova de certificação PSM1. Você vai ganhar 2 vouchers para prestar essa forma. Dessa maneira você ganha o conhecimento e também pode sair com um certificado internacional. Se quiser mais informações, link na descrição ou www.agileschool.com.br. Segunda etapa, gente, aí sim, né, a gente vai entrar no terreno ali das coisas que não deram certo. Então é a gente ter esse momento de, né, franqueza e reconhecimento ali sobre aquilo que não foi proveitoso. E aí você vai usar a técnica que for importante, que for necessária para dar voz às pessoas e que elas venham ali a ter muita transparência, né, muita franqueza em trazer esses pontos. E a terceira etapa, assim que eu reconheço aquilo que não foi bom, é agora eu construir um plano de ação. Porque eu reconheço aquilo que não deu certo, mas beleza, e como é que eu saio do outro lado agora? Como é que eu não deixo que isso mais aconteça? Então é construirmos um plano de ação para a próxima sprint. É a gente também muitas vezes fazer a triagem. Porque nem tudo que a gente coloca numa retrospectiva vai ser atacado já na próxima sprint. Se eu tiver ali, às vezes eu tenho equipes ali que são de uma complexidade muito grande, nós temos lá 15 pontos sendo levantados dentro de uma retrospectiva. Se você tentar atacar os 15 pontos na próxima sprint, eu, pela minha experiência, não vejo muito, né, resultado nesse tipo de abordagem. Eu prefiro fazer uma filtragem, pegar os 5 pontos, por exemplo, que são os de maior impacto no resultado do time, e isso sim se transformar em um plano de ação para a próxima sprint. Dessa maneira você garante muito mais foco naquilo que é importante, naquilo que deve realmente ser atacado, ok? Então vamos lá, ó, as 3 etapas novamente. Reconhecer o que foi bom, reconhecer aquilo que não foi bom e construir um plano de ação, um plano de melhorias para a próxima sprint. Beleza. Agora, segundo item que eu quero trazer são temas que deveriam, né, ou que podem ser levantados dentro de uma retrospectiva. Pessoal, deixa eu começar primeiro com aquilo que não deve ser levantado. Elementos de produto. Tudo que diz respeito ao produto que nós estamos construindo, isso deve ser abordado e o ambiente para ser abordado, gente, é na review, tá bom? Então, sprint review, produto. Retrospectiva, o que nós deveremos então falar? Nós vamos falar sobre 3 temas principais, isso até aparece nomeado ali no Scrum Guide. Processos, ferramentas e pessoas, interações entre pessoas e os indivíduos. Então, esses são os 3 temas que devem aparecer, são temas que nós vamos trabalhar ali dentro de uma retrospectiva. Então, exemplo disso, né? Pô, processo. Como é que está o nosso workflow? Como é que tá as políticas desse nosso fluxo? Todas as colunas do nosso Kanban ali, né? Elas são ideais, elas são, estão otimizadas, né? Nós deveríamos trabalhar melhor ali com alguma das etapas do fluxo para que a gente seja mais efetivo. Então, processos dentro da dinâmica de trabalho, processo de aprovação dos itens, talvez ali o processo de comunicação com o stakeholder para o levantamento de algum tipo de impedimento, tudo que possa ser parte ali do nosso processo de trabalho estará contido dentro desse tema, dentro da retrospectiva. Segundo exemplo que eu dei são ferramentas. Então, as ferramentas que nós estamos a utilizar, será que são as melhores e as mais efetivas? Se nós estamos tendo problemas com algum tipo de ferramenta, como que a gente pode aprimorar isso, né? Se a gente poderia fazer algum tipo de experimento na próxima sprint, tentar uma ferramenta diferente, talvez um servidor de integração, talvez um framework dentro da nossa IDE. O que vai ser necessário a gente trocar, o que não está sendo efetivo, o que está causando problemas para a performance, para a eficiência do desenvolvimento do produto. Então, ferramentas, né, a parte técnica deve ser explorada dentro de uma retrospectiva, é um tema interessante e importante. E por último, pessoas. Então, pessoas, interações entre os indivíduos, porque eu posso falar sobre o processo, e o nosso processo ele pode estar azeitado numa certa medida, mas se as pessoas não estão, né, trabalhando de maneira integrada, se elas não estão muitas vezes até respeitando o processo, ou se elas estão falhando na comunicação ou na proatividade, então eu tenho problemas muitas vezes de comportamento aqui, e aí nós falarmos sobre pessoas e interações, isso vai ser interessante também. Então nós levantarmos aqui muitas vezes aquilo que está
os comportamentos das pessoas que muitas vezes estão impedindo, que estão atrapalhando a nossa geração de valor e a nossa efetividade. Beleza? Então, novamente, aqui, ó, os temas que podem ser levantados: processo, pessoas e parte técnica ali de ferramentas que nós estamos utilizando no dia a dia da equipe. Beleza? Então, esses são temas que nós poderíamos abordar dentro de uma retrospectiva. E por último, gente, agora eu tenho aqui dicas de comportamento, da dinâmica da retrospectiva aqui, que eu acho que são dicas até interessantes para você levar para a sua equipe. E o seu olhar como agilista vai ser interessante para que você possa filtrar muitas vezes comportamentos aqui do seu time no momento de retrospectiva. Primeira dica que eu tenho aqui para vocês é focar o time naquilo que o time tem controle. Isso aqui foi uma coisa que eu aprendi, né? E todas essas dicas aqui eu muito aprendi na prática, né? Não tirei de nenhum livro, assim, ninguém muito me deu essa técnica. Eu aprendi realmente pondo o time em campo aqui, vendo aquilo que funciona, aquilo que não funciona. A primeira dica, então, que eu tenho, gente, é até um princípio do estoicismo que a gente fala, né? Que é o de focar naquilo que você tem controle. Por quê? Muitas vezes a minha equipe, as equipes que eu estava trabalhando, elas estavam muitas vezes a dizer assim: ah, não, porque nessa sprint ela foi ruim, porque o diretor fulano fez tal coisa, ou o stakeholder interferiu de tal forma, ou o cliente é quem não fez tal coisa e tal coisa e tal coisa. E eu até reconheço, gente, que isso pode acontecer, que isso são temas que vão fazer parte de uma retrospectiva cotidiana aqui de um time ágil. Porém, nós não podemos focar, né? Muitas vezes as minhas equipes ali, elas estavam única e simplesmente focadas nisso, ou colocavam uma ênfase muito grande nesses elementos que estão externos à equipe. Não estou querendo dizer que a gente não vai trabalhar com isso, não estou querendo dizer que é até uma responsabilidade do Scrum Master, se ele for ali, né? Se ele é a pessoa que está responsável por impedimentos, por exemplo, é o Scrum Master que vai ter que tratar esse tipo de assunto. Não estou falando disso, não estou tirando, ausentando, né, me eximindo aqui dessa responsabilidade. Porém, gente, a hora da retrospectiva é a hora do time olhar para si mesmo. É a hora do time olhar para aquilo que ele sim tem controle. Então, ok, reconhecemos que o stakeholder teve lá uma influência, um impacto negativo nessa sprint, beleza. Isso está armazenado aqui, o Scrum Master cuida disso na sequência. Pode até chamar o Product Owner para isso, ótimo. Firmeza, tá tudo certo. Mas e no que diz respeito ao que o próprio time tem controle? Porque eu acredito que, pô, nós não somos perfeitos, né, gente? O dia que você me apresentar um time que a gente fala o seguinte, ó, não, tudo que nós tínhamos para fazer dentro da nossa responsabilidade aqui foi feito, não tem mais nada para fazer. Cara, o dia que você encontrar esse time, você me apresenta. Então, assim, sempre teremos coisas a fazer, sempre teremos o que aprimorar, sempre teremos o que melhorar. A melhoria contínua, ela não acaba, né? Aquele princípio do Lean, a gente sempre está buscando a perfeição e o time tem muita responsabilidade. O time tem infinitas maneiras, infinitas formas que o time pode se tornar mais efetivo, né? Pode aprimorar a sua entrega de valor. Então, o que muitas vezes o que eu fazia com a minha equipe é, beleza, pessoal, isso está guardado aqui. A gente reconhece que o stakeholder teve lá a sua influência negativa, ótimo. Mas e agora em nós? Porque daí você tira o time da posição muitas vezes vitimista, de achar que, pô, tudo que não dá certo não é nossa responsabilidade, e você coloca o time de uma maneira proativa para resolver problemas, para solucionar problemas e para pensar e se autoavaliar. Sempre. O olhar interno do time é muito importante. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é, quando você percebe um time muito reativo, um time muito vitimista, foque o time naquilo que o time tem controle. Reconheça esses elementos. Então, como eu disse, reconheça os elementos externos que estão impactando a equipe. Você, muitas vezes, como Scrum Master, vai ter que lidar com isso, mas não deixe de fora a responsabilidade e a autoavaliação do time. Muitas vezes o que falta para a equipe é esse senso de esse self-awareness, né? Esse auto-reconhecimento das suas próprias ineficiências. Tá? Então, foque o time nisso. Segunda dica que eu dou é tire o time de uma abordagem pura e simplesmente subjetiva e traga o time para uma abordagem objetiva. Em que sentido eu estou querendo dizer, gente? Muitas vezes as nossas retrospectivas, elas estão numa dinâmica muito... Ah, não, porque eu acho que... Ou o time sempre faz... Esse tipo de vocabulário, quando você quando você reconhece como Scrum Master ali, como agilista, você percebe que o time está muitas vezes subjetivo nisso. Ah, o time sempre faz isso, né? Isso sempre acontece. Tá, isso sempre acontece quando? Quantas vezes isso aconteceu? Você pode dar exemplos práticos, fatos, dados que mostram isso. Então, tira a equipe
de uma posição muito subjetiva e coloca a equipe de uma forma mais objetiva, focada em fatos, focado em dados, focado ali em métricas. Então, traz o time lá para uma abordagem mais prática, mais objetiva. Quais são as métricas? Então, isso até o Scrum Master, o agilista servindo ao time, coletando e trazendo métricas ali para que a equipe possa avaliar as métricas, em cima das métricas. Faz um breakdown do seu cycle time. Observa ali o seu throughput, process efficiency, não sei, as métricas que você achar que são interessantes. Então, avalie esse tipo de métrica, né? Observa os outliers lá do seu cycle time e aí consegue avaliar, você vai avaliar dentro desses outliers qual foi a coluna do seu Kanban, muitas vezes que foi mais impactante dentro desse resultado. Então, com isso, você traz o time para um olhar mais objetivo, observa realmente fatos e sai muitas vezes do achismo, sai muitas vezes do sentimento, sai muitas vezes da subjetividade. Beleza? Então, essa é a prática, né, de orientar o time aos dados, orientar o time aos fatos, mais do que simplesmente os sentimentos. Beleza? E por último, é estimular e dar voz a todos os componentes, a todos os integrantes da equipe. Por quê, gente? Muitas vezes o que acontece é que numa equipe a gente vai ter variação de participação. Você vai ter variação na forma como as pessoas se apresentam ali e na intensidade que cada um fala e emite as suas opiniões. Vão ter pessoas que são mais quietas, vão ter pessoas que são mais comunicativas. E nesse momento, a sua sensibilidade como agilista ali, como facilitador, muitas vezes de chamar as pessoas que são mais quietas para a opinião. Por quê? Porque não é porque a pessoa está quieta que ela não tem nada a dizer. Muitas vezes ela é mais contemplativa, muitas vezes essa pessoa, ela ou pode ter até algum problema de se comunicar. Então, muitas vezes eu, como agilista, eu verificava pessoas que estavam um pouco mais caladas e quando um tema ele estava sendo discutido, eu falava assim, beleza então, vamos falar que o tema seja o nosso servidor de integração. E aí eu olhava uma pessoa um pouco mais calada e falava assim, e você, João, o que você acha sobre isso? Qual a sua opinião sobre isso, sobre o nosso servidor de integração? Você acha que ele tá, né, tem que ser otimizado, ele deve ser trocado? Então você põe a pessoa dentro, né, você chama a pessoa para participar daquela discussão, ok? Então essa é uma técnica ali para você estimular essas vozes dissonantes. E muitas vezes é baixar até o nível da voz ali daqueles que ficam monopolizando a palavra. Então você vê que tem pessoas ali que estão sempre falando, você estimula dando a voz, ó, pedindo a opinião dos demais, para que a gente tenha essa pluralidade, não tenha ninguém monopolizando a fala aqui. E a segunda questão é você se utilizar sempre de técnicas que sejam de consenso ou de votações, ok? Então não é simplesmente porque fulano levanta ali e fala assim, não, nós vamos atacar isso na próxima sprint. Não é pelo levantar a voz que as coisas deveriam ser priorizadas. Então, se utilizar de um dot voting, se utilizar até de uma exposição das ideias de maneira escrita, porque às vezes a pessoa ela tem um pouco de dificuldade de falar, mas ela consegue escrever ali, então você dá post-its na mão das pessoas, pedem para que elas anotem coisas ali, para que elas tragam post-its para serem discutidos. Tudo isso são técnicas que você vai fazer para buscar essa participação, né? Buscar dar voz às pessoas de uma maneira um pouco mais equalitária. Ok? Bom, então essas foram as 3 dicas que eu, né, de uma certa maneira trouxe aqui em macro temas, né? O primeiro foi o formato da retrospectiva, o segundo foram temas que você vai trazer numa retrospectiva e por último nós falamos sobre dicas de comportamento para os membros do seu time. Beleza, gente? Essa foi a dica de hoje. Espero ter colaborado com vocês ali, agilistas, para a execução de uma retrospectiva mais eficiente. Valeu? Vejo vocês na próxima sprint e falou!